Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina OTP, Organização do Trabalho Pedagógico. Estamos falando sobre as tendências pedagógicas que muito influenciaram no Brasil, de acordo com José Carlos Libânio e o professor Demerval Saviani. Eu falei com vocês no vídeo passado sobre as tendências liberais, a saber, eu comentei acerca da tendência liberal tradicional, que todo mundo conhece, da tendência renovada, progressista. Eu chamo mais de renovada para facilitar, né, a diferença com as outras que virão, e da tendência não diretiva. Essas três fazem parte do grande grupo Tendências Liberais. Faltou uma quarta na mesma apostila que eu lhes enviei, a apostila aula 16, que é a tendência da pedagogia tecnicista. Bom, eu comentei que a tradicional durou do Brasil desde a chegada dos jesuítas ali em 1549 até praticamente 1932, apesar de continuar, e falei que a não diretiva ela tendeu a fracassar a partir do ano de 1969. Bom, aqui alguns fatores históricos são fundamentais antes de eu seguir para a última tendência pedagógica liberal, que é a tendência tecnicista. Que fatores históricos? Nós estamos num contexto 69 em plena ditadura militar, né? A ditadura começa em 64, mas ela aperta o cerco mesmo a partir de dezembro de 68 com o AI-5. Bom, quando nós temos esse AI-5, existe um fechamento democrático no Brasil. As defesas que a Escola Nova defendia, as bandeiras educacionais são modificadas. No primeiro momento, primeiros 5 anos da ditadura no Brasil, a preocupação era manter o sistema, organizar, fazer algumas concessões, mas assim que o sistema se articula, começa uma repressão de fato e como houve esse golpe militar, era necessário dar uma cara também. Quando você está no poder, você se preocupa, quando você chega no poder, isso é de Maquiavel, a primeira coisa que você se preocupa é como que você vai manter no poder, né? Como que você vai manter? Eu acabei de chegar ao poder de um modo não previsto nas instâncias democráticas. Como que eu vou manter no poder? A segunda coisa é, agora que eu sei como me manter, como que eu posso ampliar o meu domínio? E aí você vê algumas entidades que elas são fundamentais para manter a ideologia dominante vigente, para manter o sistema no qual eu estou governando, eu, presidente, eu, ditador, funcionando. E um desses sistemas, é evidente que vocês sabem, é a educação, por meio de suas escolas. É uma instância que tem penetração em todo o território nacional. Então, quando você está discutindo sobre educação, você discute sobre política, você discute sobre economia, porque você está formando a forma, vai ficar um pleonasmo aqui quase, a maneira como você é formado impacta em todos os segmentos da situação, da sua vida, a posição política que você vai ter, entre outras coisas. E a escola nova ela já não atendia mais a esses interesses. Então, o Brasil também ele passa por um avanço progressivo em relação às infraestruturas. Muitas indústrias começam a chegar no Brasil no período de ditadura. Já começaram com Vargas, mas no período de ditadura as indústrias proliferaram ainda mais. Era preciso então fazer uma transformação geral de um Brasil que era tipicamente agrário e rural para um Brasil que começava a ter seus primeiros polos industriais mais desenvolvidos, né? Manaus, posteriormente São Paulo, Rio, enfim, a Volta Redonda, né? No Rio de Janeiro, vários lugares ali que realmente precisavam de uma mão de obra qualificada. Então, nesse contexto, a escola tecnicista ela ganha espaço. Se a pedagogia nova teve crise a partir de 61, durou até 69, mas estava em crise desde 61, quando começa a articular o golpe militar, quando Jânio Quadros ele pede a demissão, né, ele renuncia ao cargo de presidente. Então, pensaram-se em uma educação denominada técnica. O que é uma educação tecnicista? Se eu tenho empresas e indústrias, eu preciso de funcionários qualificados para trabalhar nessa indústria.
E a tecnicista está nesse contexto, né? A nossa Lei 5692 de 1971 é uma lei muito influenciada, nossa segunda LDB, uma lei muito influenciada pela educação tecnicista, formar pessoas para o mercado de trabalho. Tecnicista, se você pegar o prefixo aqui, tec, né? O que é tec? Técnica. Então eu vou ver qual que é a linha do cidadão, no que ele tem basicamente, a região que ele está precisa de quê? Ah, precisa de metalúrgico. Então os cursos que eles vão fazer vai ser direcionado para essa área de atuação. Ali eu deixei um textinho, vou só comentar por cima aqui, depois eu volto com a explicação. Bom, iniciou-se então a pedagogia tecnicista. A educação escolar compete organizar o processo de aquisição de habilidades, conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social. Ou seja, eu vou preparar alunos, cidadãos para o mercado de trabalho. A definição é do professor Carlos Libani, em 92. Então, era fornecer instruções básicas para os discentes chegassem ao mercado de trabalho, qualificação técnica. Bom, uma herança do tecnicismo é, por assim dizer, claro, guardadas as proporções, a educação técnica que nós temos hoje. A educação técnica é muito similar ao tecnicismo. Quando você faz o curso para formação de docente, você perde as demais áreas da formação humana integral que os outros alunos têm para ser direcionado exclusivamente para o professorado. Se você vai para a administração, da mesma forma. Só que aqui o esvaziamento é maior do que acontece no ensino técnico. Você praticamente não tem conhecimento de ciências. As ciências humanas, por exemplo, são ciências que são quase que totalmente ignoradas dentro da pedagogia tecnicista. Por vários motivos, né? Uma ciência humana te leva a você refletir sobre a vida, ao que nós fazemos no mundo, a nossa forma de governo. E o tecnicista, a pedagogia tecnicista, não quer que você tenha reflexões sobre por que você está vivendo daquela forma, mas quer que você entenda a forma que o mercado funcione, entende a ética do trabalho, né? Para citar um pouquinho o Weber aqui, ou seja, você seja capaz de cumprir horários, de respeitar a hierarquia, respeitar o teu gerente, respeitar o teu encarregado direto. Então você aprende essas coisas na escola, aprende a não questionar tanto. Essa é a linha da pedagogia tecnicista. Bom, fazendo uma retomada geral dessa apostila aula 16, talvez eu consiga iniciar outra ainda hoje nesse vídeo, que é um vídeo curto. Falei da pedagogia tradicional, basicamente, professor fala, aluno escuta, não há questionamento. Falei da pedagogia renovada, ou seja, basicamente penso na ideia de um professor mediador e do aluno que é capaz de aprender por si mesmo. Falei da pedagogia não diretiva, na qual o foco é basicamente preparar o aluno psicologicamente para agir socialmente, ou seja, fortalecer esse aluno e deixar um pouco de lado as questões pedagógicas. E por fim, finalizei o vídeo, finalizei até aqui falando da pedagogia tecnicista, que é uma pedagogia voltada quase que exclusivamente para o mercado de trabalho. Então, essas são as correntes pedagógicas que, de certa forma, disciplinam a tendência liberal. Finaliza assim o vídeo. Na próxima aula falarei sobre as tendências progressistas.